Bem-vindo a mais um episódio do Pode Pensar Podcast. Estamos aqui novamente com o irmão Maninho e o irmão Rick. Estamos juntos aqui. Dá um alô aí, galera. Bom dia, boa tarde e boa noite. É um prazer estar aqui novamente e poder compartilhar algo que a gente tem falado, né? Vem falado aí nos últimos dias. E aí, pessoal, a paz do Senhor para vocês. Hoje estamos aqui mais um dia alegres para compartilhar com vocês a palavra do Senhor e também para nós aprendermos um pouquinho. Vamos que vamos de Pode Pensar Podcast. É nóis. Antes de começar já deixa o like aí. E se você achou, não merece o like. Eu tô tomando café sozinho porque eles não querem, porque eu ofereci. Ih, olha, tá tirando. Então, gente, nós hoje vamos aqui esmerilar um pouco as escrituras aqui, né? De que nós vamos falar mesmo? Nós vamos falar sobre a cruz. A cruz. A cruz de Cristo, o horror. O horror da cruz de Cristo. O horror da cruz de Cristo. Uma mensagem central, né? Toda a igreja deveria falar, né? Você vê uma cruz. Eu ouvi outro dia, Rodrigo, alguém comentando a esse respeito. Ele disse que as igrejas estão deixando de pregar a cruz de Cristo. Sim. E acho que é pelo momento do tempo do fim, né? Então as pessoas estão muito ativas no ganhar dinheiro, né? Culto da vitória, culto da cura, e não estão pregando a respeito da cruz, que a cruz é que converte, né? Sim. Porque se a gente for voltar lá para o que Jesus fez, né? Aí as igrejas têm que voltar. A gente vai entender que lá atrás o que Jesus fez é muito importante. Sim. Foi através da cruz, né, cara? Através da cruz. Que top isso, né? Tipo assim, pra Jesus no momento, né, foi algo muito difícil que ele passou, mas hoje em dia a gente pode se alegrar nisso. Então, isso é top demais. O que o Ricardo falou é verdade. O que Jesus fez por nós ali na cruz é uma coisa que realmente, gente, acho que nenhum homem passaria. Acho que nós, natural, homens como nós, não aguentaria aquilo ali, não. Nós não suportaríamos. E nós vai, né, se aprofundar nisso e nós vai ver o porquê que ali é um sofrimento maior que qualquer um de nós, né? Que não podia passar. Porque foi um sofrimento diferenciado, né? Não é... Foi crucificação, naquela época era bem popular. Assim, popular no sentido que eles usavam muito para punir criminoso, né? Para eles mostrar uma mensagem. Se você pensar, olha o que vai acontecer com você. Né? E era um jeito mais moderno naquela época. Porque realmente parava as pessoas e falava, eu não quero ser crucificado, né, cara? Então, mas quem quer ler aí? Nós temos uma passagem aí que Qual que é o texto era dele? Lucas 23? Lucas 23. Quem quiser ler aí. A cruz, ela... Se quiser ler o texto inteiro, já pega com o texto inteiro. A cruz, ela tem uma advertência para nós, né? Sim. Ela nos adverte. Lucas 23... 33. Quer ler antes ainda? Não, é Lucas 23, 33, a crucificação. Versículo 33, em Lucas 23. Está descrito assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ou Gólgota, ou lugar da caveira, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as suas vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve.
se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te e a ti mesmo. Salva-te a ti mesmo, desculpa pela leitura. Também sobre ele estava epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Amém. Centro do... Assim, claro, né, que tem um final... Gente, é muito difícil falar sobre isso, né? Sim, tem um final feliz, né? Nós sabemos que tem. Mas, cara, ali, pra quem conhecia Jesus, andava com ele, via o que ele fazia, a bondade que ele fazia com as pessoas, e você vê ele sofrer daquela maneira... Nós temos um estudo aqui. Ele... Já tô na de frente com o esboço. Não vai colar não, ó. Deixa eu... Mas eu pus aqui só pra facilitar. Que pode continuar, irmão, perdão. Mas eu acho que a mãe dele, né, tava ali. As famílias. A irmã da mãe dele, Maria Madalena, Maria. Amigos, né? Tipo, assim, é difícil porque nós se colocamos de fora, mas é tipo nós pegar um nosso familiar que nós viu que fazia coisas boas, que não merecia, e olha que isso aí tá longe do que Jesus foi. E colocar sobre uma cruz de sofrimento, vergonha, e ainda ter as pessoas, né, ridicularizando aquilo ali. Fazendo zombaria dele, né, naquele momento. Mas aí eu acho que, né, podemos aprofundar nisso, mas aquela zombaria era o que deu a honra de Jesus, né? Porque eles não sabiam que ele realmente era ali o rei. Mais que só rei de judeus, rei do mundo, né? Então, Mas aí, comentários aí que vocês têm, irmãos? Bom, você vai olhar o que o irmão acabou de ler, né? Que os malfeitores, né? A gente vê ali dois malfeitores que um reconhece, né? Que o Jesus mesmo poderia ser o rei mesmo. E o outro já, a hora que ele já chega ali, já é zombado, já zomba de Jesus, né? Então, olhando nessa passagem, a gente pode tirar muitas das coisas, né? Que eu tô vendo esboço do irmão aqui. Acho que capítulo de um livro que parece escrito aqui, porque tem muita coisa. Mas eu falo assim, é muita coisa que a gente pode tirar dessa passagem. Desde a fadiga espiritual que ele passou, desde o Getsemane, o que ele passou. Ou seja, Jesus sabia que ele ia ser crucificado. Ou ele pode até ter passado onde que os romanos crucificavam as pessoas e ter visto. Nossa, quanta aflição que ele deve ter passado. E tipo, só de estar viajando entre a cidade, passar na entrada da cidade e ver as pessoas já crucificadas ali. O que ele não pensava, né? Então, é muita coisa que a gente pode pensar, mas não vai fazer nem um pouco assim de menção o que realmente Jesus passou, né? Que é muita coisa. Sim, com certeza. Eu acho que pra você morrer por pessoas que te amam é uma coisa. Agora, você morrer por quem tá te zombando, cara, eu acho que é outro nível, pelo inimigo, né? Sim, pro inimigo. Pra quem tá zombando de você ali naquela humilhação e você falar ainda perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, é tenso. E eu acho que por isso que nós achamos lindo a cruz, né? Hoje, nós vemos que naquele tempo era vergonha, era humilhação, mas hoje nós vemos que é tipo glória. Aquilo ali era glória para Deus, porque ele estava vendo tipo o filho dele fazendo a missão,
cumprindo o que ele quis, né? Querendo ou não, nós pensamos bem que lá foi o que Deus quis. Ele quis aquele momento, ele planejou para aquele momento, para quê? Para que todos recebemos a bênção, que é a salvação. Você vê, Deus, ele poupou Isaac, mas não poupou o próprio filho dele, né? Amém. De ser livrado bem isso. da morte ali. Então, lá atrás a gente já pode ver o simbolismo, né? Que ele traz um cordeiro depois para oferecer no lugar de Isaac. Sim. Então, é o que ele já ia fazer lá na frente. Sim. Não, é a profecia já, né? Profecia daquele tempo. E foi ainda, pra você ver, o mais incrível, cara, foi aquele ato de fé de Abraão. Aquele ato de fé de dar o seu próprio filho, que foi algo que Deus falou, eu vou te abençoar pelo seu ato de fé. E qual que foi a benção? Eu vou dar o meu próprio filho, em vez de você. Mas pelo seu ato de fé. Tipo, isso é incrível. Não foi as forças de Abraão, não foi pelo fato que ele quis fazer criar uma nação com as suas próprias mãos, não. Foi pelo fato que ele falou, eu vou entregar algo que eu amo, que é querido para mim, mas eu acredito que Deus, ele tem algo bem maior, bem melhor para mim, né? Então eu vou entregar o meu próprio filho. E Deus falou, não precisa não, que eu entrego o meu por você. Só o seu ato de fé, só a sua fé já demonstrou para mim o que eu queria, né? E eu acho isso lindo. Observando vocês aqui, eu vim aqui para um livro aqui, Mateus 27, que descreve bem o que vocês falou do ato de Deus, né? O que vocês estão falando aí. Em Mateus 27, no versículo 46, diz uma passagem que Jesus falou para Deus. Para você ver o tamanho do sofrimento de Deus, Jesus sendo filho de Deus, ele vê Deus olhando para o céu e ele vê o abandono de Deus naquela hora. Ele dá um brado para Deus e diz assim, Eli, Eli, lama sabachthani. Aí o tradutor, o Mateus, então vai e traduz. Em grego, né? E traduz aquilo ali, trazendo para o entendimento das pessoas. Não, o tradutor, né, que traduziu, diz, Deus meu, por que me abandonaste? Ali na hora que, como vocês falam de Abraão ali, quando ele vai sacrificar, Abraão, hora nenhuma, sai de perto de Isaac, né? Mas aqui Deus abandona. Deus vira as costas para Jesus. Por isso o brado, acredito que o brado de Jesus é tão alto que eles começam a entender, os que estavam ali, ele chama por Eli, ele chama por Elias. Eles não entendiam o que Jesus estava falando. Talvez Deus confundiu os ouvidos deles, talvez o vento que estava tocando não deixava eles entender o que Jesus falou, mas Jesus estava tendo uma comunhão direta com Deus, porque o Espírito de Jesus estava ligado ao Espírito de Deus, e os dois estavam conectados ali, e Jesus então fala, Deus, o Senhor está me deixando aqui, o Senhor não vai me socorrer, porque Jesus já tinha sofrido. Então eu acredito que o filho olhando para o pai fala assim, o Senhor está virando as costas para mim, eu estou aqui, o Senhor virou as costas para mim, olha o que eu estou passando. Talvez um momento de sofrimento, Jesus já talvez não estava mais lúcido, né? Ele olha para o céu e grita, Eli, Eli, lama sabachthani. O Senhor está me abandonando nesse momento que eu estou precisando do Senhor. A minha dor é muita, né? Por conta daquele sofrimento que Jesus está passando ali. Ele olha, a minha dor é muita. Eu já não suporto mais. Talvez era o momento que Jesus falava no íntimo dele, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. No íntimo de Jesus ali, talvez Deus falasse assim, mais um pouquinho, no tempo certo. E Jesus dá o grito, gritando a Deus, na língua nativa deles. Então, o sofrimento que Jesus passa aqui, eu não acredito que tem como explicar. Não tem como explicar. Porque Jesus,
quando ele morre primeiro do que os outros que estavam do lado dele, mostra o tamanho do sofrimento que ele já estava passando. Né? Porque os outros talvez não sofreu tanto quanto Jesus sofreu. Que foi preciso dos soldados terminar de matar os outros, né? Quebrando as suas pernas para que eles não pudessem mais respirar. E Jesus já estava morto, talvez pelo tamanho do sofrimento que ele já vinha sofrendo durante todo o dia ali. Sim. Né? Então, é uma analogia que a gente pode fazer que eu acho que é cabível nesse momento. Né? Que Jesus sofreu mais do que os outros em relação de espancamento, de psicológico, palavras psicologicamente entrando na sua mente ali, os soldados batendo em seu rosto, uma coisa que é visível, que a Bíblia detalha que eles começaram a espancar Jesus logo em seguida que eles os prendeu. Você vai ver que o soldado, quando Jesus fala assim, quando os mestres da lei começam a questionar Jesus, Jesus fala assim, vocês é que está dizendo. O soldado vai lhe dar um tapa. A Bíblia detalha, o soldado já vai, logo em seguida o soldado já começa a bater nele. Você não respeita um senhor da lei? Né? Então Jesus começa a ser espancado. Aí Jesus fala assim, mas o que eu fiz para vocês me bater? Né? Então ali começa o sofrimento psicológico de Jesus. Agora eu vou falar para você, você está num quarto vazio, igual muitos a gente vê, talvez eu vou falar com algumas pessoas aqui por via desse vídeo, pessoas que estão com depressão. Pessoas depressivas, imagine o seu psicológico agora e olhando para Jesus, o que Jesus estava passando, o que Jesus fez por você que está depressivo dentro de um quarto. Jesus fez isso por você. Essa depressão que Jesus passou lá foi por você para que você não tivesse depressão agora. Aceitando a Jesus, essa depressão vai embora. Então vamos. Bem isso. Eu queria... Muito profundo, muito profundo. Só lendo, eu acho que a passagem até... Porque eu acho que é uma conexão, né? Se você ver, Isaac é uma conexão muito direta. Com Jesus, né? Com Jesus, né? Tipo, é muito claro. Tipo, é algo muito claro. Eu penso, cara, como que o judeu não vê algo tão claro, né? Tipo, tá na tua cara, Isaac, o jeito que foi a história de Isaac ali, que ele amou muito, né? E nós temos que pensar que Jesus não era só um humano que viveu uma vida boa. Ele era divino, Deus em si, Deus em carne. Então ali, se você pensar profundamente, foi Deus sendo zombado ali, né? É uma representação de todas as vezes que pecamos contra Deus, aquilo ali é o tipo de zombaria. Eu lembro muito bem quando eu estava me convertendo, que, tipo, eu pensava, cara, quantas vezes que eu pequei, aquilo ali era toda vez que um soldado cuspiu em Jesus, toda vez que um soldado deu um tapa em Jesus, é o meu pecado. Porque você tá ali na face de Deus divino e você tá falando assim, eu não tô nem aí com você, entendeu? Então, nem aí pro que você fez. Você fez, eu acho você, né, isso e tipo, demonstra o quanto nós somos aqueles soldados, nós somos aqueles, muitas vezes nós passamos a ser como eles, né? É uma analogia, claro, nós não somos eles, mas nós fizemos atos que comparecem isso, né? Mas eu queria ler aqui a Gênesis 22. 22 8. 22, 8, que diz assim: respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Meu filho, os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo.
não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso que até hoje diz, no monte do Senhor se proverá. Então, providência, né? Deus providenciou um sacrifício pelos nossos pecados. Porque o nosso próprio sacrifício não era nada. Valia de nada, não fazia o serviço. Porque foi isso, né? O significado do sacrifício era Deus falando, ó, vocês têm um pecado, vocês são impuros, para chegar a mim, você tem que estar puro. Então você tem que se sacrificar, tem que ter um sacrifício pelos seus pecados. Um animal tem que tomar os seus pecados, porque eu sou justo, né? Eu tenho que punir o seu pecado. E eles estavam fazendo isso. Mas era tanto pecado, e era todo dia que o povo já perdeu o sentido, né? O sacrifício. Porque eu levo uma pombinha, já tá resolvido. Já estava resolvido. Leva um carneiro, já tá resolvido. E às vezes, tipo, eles levavam o pior pombo, o pior carneirinho, que não era nem já... Foi se perdendo o propósito. E Deus fala, mas então vocês não tá... né? Não é o suficiente o seu sacrifício. Deus tinha que providenciar até isso para nós, né? E por isso que a cruz, né, que o irmão Maninho ele deu nessa ideia, né, ele deu uma pregação e é essencial para nós, né, a cruz, como o irmão Maninho falou no começo. Nós temos que pregar a cruz nos nossos cultos, porque sem ela nós não estaria aqui. Sem o sofrimento de Jesus, né? Nós não ia estar reunidos aqui. E o tanto que bate, né? O Novo Testamento com o Antigo Testamento a respeito da cruz, né? Sim. Então, não tem... Eu recebi um vídeo essa semana, foi na sexta-feira. Olha para você ver que incrível. Na sexta-feira eu estava em casa e eu olhando lá e recebi um vídeo. Eu não estava procurando e esse vídeo apareceu de lá do lado daquele povo para lá, Israel, aquela região, Síria, tinha um apedrejamento estava acontecendo. Olha para você ver. E eu comecei a ver aquele vídeo. Eles jogaram, era um homem, eles jogaram esse homem no meio, tinha uma multidão de pessoas, e eles começaram a jogar a pedra até matar ele. E eles mataram o homem. A pedrada. E eu estava estudando sobre o assunto. Para mim ver como que era, como que funcionava aquilo ali. Olha só pra você ver como que Deus é. E eu estudando sobre o assunto e eu vendo o vídeo. E eu não estava nem procurando sobre o assunto de vídeo, como que era um apedrejamento. E de fato é coisa horrível. Se você vê uma pessoa morrendo a pedrada. É muita pedra, né? Eram muitas. E era muita gente. E você via aquele montão de pedra assim. Já estava fazendo um montão de pedra. De tanta pedra que eles estavam jogando. Agora você imagina naquela época. O povo era... Hoje existe uma certa... Assim, um certo trabalhar para que as pessoas possam entender o quanto isso é feio, né? Mas naquela época não existia isso. Tinha que morrer daquela forma. Muito zelo, né? Muito zelo, exato. E hoje, para nós, isso seria o quê? É terrível matar uma pessoa dessa forma. Né? É como jogar pedra num cachorro. Né? Então... A igualdade disso que a gente traz hoje, o quanto que Deus tem trabalhado na nossa mente e preparado a gente para um tempo que está chegando, que eu costumo falar que está muito mais perto do que nós imaginamos que seja. E, gente, a gente tem que nos preparar. E a cruz é o caminho do ser humano. Jesus disse, toma a tua cruz e vem após mim. Cada um tem que ter a sua cruz, cada um tem que carregar. Não adianta você jogar para o seu irmão, eu jogar para o Rodrigo jogar para ele, e assim nós sair fugindo da nossa cruz. A nossa cruz talvez pareça ser pesada. Algumas pessoas estão passando, por exemplo, por depressão. É uma coisa que Deus está falando. Por depressão. Eu quero morrer. Não adianta você querer morrer jogando essa cruz para o lado.
Você tem que levantar, se pôr de pé, carregar essa cruz, que no momento certo, Deus vai tirar ela. Não é você que tem que fazer. Outra hora tem gente sendo espancada. Agora eu vou matar fulano. Essa cruz é pesada, mas você precisa de carregar essa cruz. Você talvez está sofrendo por algum motivo, mas essa é a cruz que o Senhor te deu e você tem que levar ela. E isso vai servir, irmão, como exemplo que você vai ajudar outra pessoa. No momento certo, você vai precisar de ajudar outra pessoa. E falando disso, que Jesus na cruz, no momento que ele estava se crucificado, ele teve todos esses pecados jogados sobre ele. Então, o castigo, né, que nos dá as paz hoje, que dá a paz pra gente hoje, já foi jogado tudo nele. Então, por isso que ele tem o poder de perdoar as pessoas. Então, essa sentimento que as pessoas sentem, Jesus passou por isso. Mas ele passou para você hoje poder ter a libertação. Tipo, não só na área de psicológico, em todas as áreas. Áreas. E o mais interessante é que não foi uma coisa só. Não. Foi de tudo. Não foi uma coisinha só. Não foi só uma dor de cabeça. Não. Né? Isaías 53. Uma reflexão maravilhosa. Isso. Você quer ler aquela passagem de Gálatas? Ou você tem outra aí? Gálatas 3:13. 3:13. Que, né, nós, assim, foi isso profético, né? A cruz de Jesus foi uma profecia e o cumprimento da lei no mesmo tempo. O que parece. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos rasgou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém. Acho que só aqui tá bom, né? Sim. Incrível, né? O Deus, ele viu aquela madeira como maldição. Não, e tem tanta gente, tem a cobra no pedaço de estaca de Moisés ainda, né? Tem tanta profecia que fala sobre Jesus, né? Porque a serpente, né, no deserto era maldição. Se tornou uma maldição. Mas se as pessoas olhassem para a serpente, ela seria curada. Para que as pessoas possam entender, então, eu posso detalhar isso. Os israelitas estavam caminhando no deserto, diz as escrituras, e era um povo que pecava todo o tempo, toda hora ficava amaldiçoando, toda hora eles tinham problemas, então toda hora eles tinham algo para reclamar para Moisés. E uma certa altura no deserto, as serpentes do deserto começou a picar o povo e o povo começou a morrer. Então eles correram a Moisés e falou para Moisés que o povo estava morrendo pela picada das serpentes do deserto. Então Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse ela numa haste. E todas as vezes que uma pessoa fosse picada, que ela olhasse para aquela serpente de bronze e essas pessoas seriam curadas. Aí mostra que, e essa serpente é um exemplo, essa serpente de bronze é um exemplo de Cristo, né? Para que todas as pessoas, quando tiver com problema, olhem para a cruz de Jesus. É isso que o irmão está dizendo. Olhe para a cruz que você haverá perdão de pecados, você será uma pessoa mais arrependida das coisas que você faz, das coisas que você fala, né? Haverá perdão em geral para você, reconciliamento. É isso que o irmão
detalhou aqui para nós. Sim. Queria ler outra passagem, que isso que mais tem a passagem sobre esse assunto, né? Mas está em Hebreus 10, que fala sobre o sacrifício, né? Que foi um sacrifício e tanto, né? Para alguém estar naquela posição ali. 10:3. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecado. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício ou oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Ele está falando que Deus não se agradou. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito, né? Como nós lemos sobre Isaac. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então, ele veio com um propósito. Foi tudo planejado, foi tudo... Isso é importante, porque não foi uma coincidência, né? Porque tem muita gente que tem dúvida. Não foi um ato de rebeldia contra o governo. Não foi um ato de... Porque tem muita gente que pensa assim. Não foi um ato de bondade com o seu público. Foi um ato de Deus para reconciliar o seu povo com ele, né? Foi algo que começou desde Gênesis, com o pecado do homem, com Deus matando o primeiro animal e cobrindo eles do pecado. E foi desde aquele momento até a cruz. Foi profetizado várias vezes que teria que ter um sacrifício. Um que fizesse, né, tudo por nós, né? Então, é muito profundo, né? Você sabe o que eu acho interessante? Você chega no restaurante, você é servido até um certo ponto. Você não é servido completo. A pessoa só vai trazer aquilo que você pediu. No caso de Jesus, ele fez tudo. Nós não precisamos fazer nada, a não ser aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador e segui-lo. É muito fácil. O evangelho não é para ser complicado, o evangelho é para ser facilitado. Embora que às vezes a gente prega, né, coisas difíceis, mas isso já é uma capacitação espiritual. Deus já capacita a pessoa para poder pregar difícil e passar fácil, né? Mas o evangelho é para ser fácil para quem quer aceitar Jesus, porque também Jesus dá opção. Aceita ele ou não. É muito simples. Né? Como nós aqui já somos cristãos hoje, eu demorei um pouco a me converter. Nós tivemos um tempo. Se você acha que já é o seu tempo, é hora de aceitar Jesus. É hora de vir para Jesus. Se o seu coração já está comovido com o evangelho e você está sentindo, nossa, eu andei servindo a Deus de barro, imagens, a dinheiro, é hora de voltar, é hora de vir para Jesus. É hora de servir o Senhor. Jesus está chamando para as pessoas. Vem para Ele que Ele vai fazer tudo na sua vida. Sim. Vem para Ele que Ele vai fazer o que você precisa. Sim. E assim, né? Por isso que quando nós não precisa fazer muito argumento bonito. Nós não precisa dar argumento complexo, argumento difícil. Confundir os outros, né? Confundir os outros. Gente, é simples. Jesus, ele deixou claro. Ele mostrou amor através de um sacrifício. Um amor que eu e você não conseguem fazer, né? Isso para mim já é divino. Para mim, você falar para mim, você acha que alguém que faz essas coisas boas vai chegar naquele momento lá e vai perdoar a pessoa ainda? Ninguém consegue. Eu não conseguiria. Eu não conheço ninguém que conseguiria chegar naquele ponto que Jesus chegou e ainda abençoar as pessoas e ainda se sentir sozinho
né? Porque Jesus, ele naquele muita momento, gente do lado, né? muita gente do lado, ele se sentiu sozinho porque ele viu que Deus não estava com ele. Isso é um exemplo muito grande de pessoas que têm problema de abandono. Tem muitas pessoas do lado, mas ao mesmo tempo se sente sozinho. Esse é um exemplo que Jesus teve, que o irmão está falando. Isso é muito profundo o que ele falou. Tem muitas pessoas que estão assistindo os nossos vídeos que, ao mesmo tempo, elas estão com muitas pessoas do lado, mas no seu íntimo está só. Eu quero dizer para você que Jesus cobre isso. Sim. Ele entra no profundo da sua alma e vai te dar aquilo que você precisa. Amém. Hoje em dia, né, a gente costuma ver muitas pessoas com a falta de paternidade, né? Que eles falam que, eu não tive a paternidade na infância, hoje em dia eu sinto assim. Mas Jesus, ele também é isso. Ele é o pai que você precisa. Então, ele te preenche por completo. Ele nunca vai preencher faltando algo. É 100%. Sim. Esse incrível que pareça, né? Esse salmo que Jesus está, quando ele estava sofrendo ali na cruz, ele começa a recitar um salmo, porque os judeus daquela época, quando eles, porque não é igual hoje, né? Salmos 91, você cita o salmo, né? Naquele tempo ele citava a primeira frase do salmo. E o povo já sabia o que era, que eles memorizavam os salmos, né? Aí o que acontece? Ele já memorizava, eles falavam a primeira frase. Você sabia exatamente qual salmo que era. Então, naquele momento, o salmista, ele estava sofrendo de solidão. Os inimigos estavam ao redor dele. Parecia que ele não tinha ninguém, se você ia lá ler os salmos. E Jesus usou aquele salmo. O salmista passou por isso mesmo. Passou por isso. Ele passou aquele momento que ele estava sozinho e ele estava procurando quem? Deus. Ele falou assim, cara, é só Deus que pode me salvar nesse momento. Jesus, no humano dele, ele estava procurando um Deus, porque ele sabia, só a ti pode me salvar nesse momento. E eu penso assim, cara, por isso que nesse momento Jesus teve mais fé que toda pessoa. Porque ali ele viu que Deus abandonou ele, mas ele não falou, eu não vou te abandonar. Né? Eu creio que eu vou te ver ainda. Né? Eu acho que isso é uma fé adiante que tudo que eu imagino, né? Você tá sofrendo ali sozinho, os seus inimigos em volta de você, que você pensar é inimigo de Jesus. Eles queriam ele morto. E você ainda olhar para o céu e falar, Deus, eu sei que você vai me salvar. E salvou. Né? E salvou. Deus ressuscitou Jesus. Lembrando que o abandono de Deus ali era só naquele momento, né? Porque era preciso, não era porque Deus tinha abandonado literalmente Jesus, totalmente, não. Foi momentâneo. Foi algo necessário. Foi por horas, vamos dizer assim. Foi umas horas. Umas horas. Umas horas, Porque o Jesus virou impuro. Ele virou uma maldição. Essa é a palavra. Uhum. Então, Deus, ele não aguenta olhar para o impuro. Pro impuro. Porque daí... Olha que profundo isso, velho. Sim, porque ele pegou nossas impuridades, né? Isaías 53. E como ele é maldição, Deus, ele tinha que deixar... Olha que profundo isso que o irmão falou. E foi algo lindo, né? Vira as costas por conta da maldição que estava sobre Jesus. Então Jesus era impuro naquele momento. Sim. Só através da morte que Jesus passou a ser puro. Olha só. Então, porque você se pensar, gente... Mas só pode falar um pensamento aqui. Fala, hoje. É que tá quente. Não, você imagina o negócio aqui. Satanás e os seus seguidores, os anjos caídos. Será que eles estavam fazendo festa essa hora? Sei lá, velho. Eu acho que tava, hein? Eu acho que eles reconheceram que eles perderam. Porque ali você tá vendo o Filho de Deus morrendo e levando os pecados das pessoas. Mas desde quando ele era pequeno, do sinal lá das estrelas, eles procuravam matar Jesus. Então, porque ele sabia que naquele momento que Deus queria aquele momento.
Nem eles, para eles era a derrota para eles, né? Eu entendo que o inimigo, como ele esteve diante de Deus, ele sabia todos os planos de Deus. Sabia quem era Deus. Né? Ele sabe o que é isso aqui, né? As Escrituras. Então, talvez seja esse momento aí que ele, como ele sabia tudo, então ele falou, opa, nós temos que cortar antes que... Nós não sabemos quem que é o menino, mas vamos matar. Vamos matar todos. Que aí nós achamos ele. Porque, na verdade, ele não sabia quem que era o menino, né? É muito forte isso aí, né? Sim, porque eles queriam matar de uma forma que não fazia profecia, né? Isso aconteceu desde Moisés até Jesus. Perseguição da mulher, né? Você vê que eles perseguiram a criança, que eles tinham que matar Moisés, porque Moisés ia libertar o povo do Egito. Né? Eles tinham que matar. Você vê que o faraó mandou matar todas as crianças de 5 anos para baixo ali, matou todas, porque ele não sabia quem que era. Que começou de Abraão, né? Que Abraão foi dada a profecia da semente, a sua semente seria... porque Isaac simboliza. Mas eu assim, nesse caso aí eu digo assim que, como eles não sabiam que existia um profeta, porque Moisés dá exemplo de Cristo, né? Por isso que eu acho que as coisas que vão acontecer e que está acontecendo agora vão ser semelhantes ao passado, porque tudo foi semelhante desde então, né? A saída... Caim mata Abel, você vê, é um exemplo de Cristo, né? E o exemplo de Satanás. Abraão, quando vai sacrificar Isaac. Moisés, quando nasce, eles tentam matar. Logo depois acontece a mesma coisinha, né? Quando Jesus nasce, tenta matar todas as crianças da época, igualzinho semelhante a Moisés. Então, todos os tempos vão acontecendo a mesma coisa. Eu acredito, se você voltar lá quando Noé fez a arca, matou toda uma nação. Beleza, irmã? Como é que você tá? Já é? É a irmã Lili. Só observando. Eu acho legal. Só observando. Engrezado aí. Vem aqui mandar um salve pros irmãos. É a Lili. Oi, gente. Pai Senhor. Então, assim, eu acredito que tudo vai acontecer exatamente para o povo falar. Aconteceu lá, vai acontecer aqui de novo. Sim. O fim dos tempos aconteceu lá, na época de Noé, com Sodoma e Gomorra, né? E olha o que está vindo de novo. Jesus dá 2 exemplos. O tempo do fim, que seria como Sodoma e Gomorra, né? As pessoas estariam no mesmo sentido. E que aconteceria da mesma forma como aconteceu com Noé. Então, tá vindo aí o que nós estamos vendo. Essa geração seria pior de todas as gerações e semelhante a Sodoma. Então, esperamos para o que está por vir aí. Então, e eu acho importante, né, que ter muita discussão isso antigamente, mas as pessoas discutiam que Jesus era só humano, ou ao contrário, era só Deus, né? E nós, cristãos, vê que a Bíblia fala que Jesus foi humano naquele momento, mas ele ainda era o Filho de Deus. A maior prova que Jesus era humano quando ele soa sangue, né? O suor dele se transformava em sangue, porque mostra que o sangue era real, né? E ou quando eles furaram o seu lado, espirrou água e sangue. E, né, tem um estudo profundo científico sobre isso, que realmente pode acontecer, porque assim, não é normal. Porque o homem é 70% água, né? 70% água. Então nós somos muito mais água do que matéria. Mas dizem que é muito difícil a água espirrar. Que quando você fura, só escorre. Mas para espirrar água e sangue é muito difícil. Mas Jesus, ele é diferente. Não, mas tem pesquisas. Sim, mas assim, onde eu levo isso que você está falando, realmente é fato que você está falando, mas Jesus, ele é a água da vida. Não, mas tô falando assim, tem estudos que falam que quando a pessoa sofreu muito, estresse,
se mistura a água, tipo, estoura as veias, e daí mistura a água com sangue e ela espirra. Fica muita pressão, aí espirra. Então, quando a pessoa sofreu muito, a maioria das vezes espirrava no caso de água. Jesus. No caso de Jesus. Entende? Jesus é lindo. Do mesmo da explicação, né, que você deu sobre o suor do sangue. O suor e o sangue. É a mesma analogia que ele está fazendo, porque ele tem as veias, né, que se estouram com muito estresse e os poros abertos, né? Aí ele... Entendi o que ele tá falando, verdade. Entendeu? Porque os poros traz a água do corpo, né? E as veias, o sangue. Então, como os poros se abriram, então as veias sanguíneas que o corpo tem por todo o corpo, elas dilacerar, eu esqueci a palavra correta, mas elas então se estouram. Então se mistura com a água. Sim. E dá gotas grossas de sangue. Sim. Olha pra você ver que coisa linda. E olha que nós nem é cientista pra falar, nem doutor. Nem médico. Mas naquele tempo, né, Lucas já entendia, ele já sabia. Talvez médico, era algo estudado já, né? É. Porque muita gente morria né, sobre punição tremenda, ele já sabia que era algo que aconteceria. A irmã Lili tá doidinha pra falar ali, eu tenho certeza. Mas isso é assim, é incrível que pareça, nós fala como se fosse algo lindo, mas para aquele povo era uma vergonha, um vexame tão grande para um judeu morrer ali. Mas se nós olharmos pelo contexto da época, nós vamos ficar envergonhados, né? Mas se nós olharmos o motivo, nós vamos ficar muito felizes. Ainda mais depois dele ressuscitado, né? Ressuscita logo após, então é muito... as marcas. Eu acho que isso que é o incrível, né? Tipo, ele fala... É muita alegria, cara. Sim. É muita alegria, é muita satisfação de você saber que alguém se entrega por você sem te cobrar nada. Tipo assim, ele fala assim, não, eu já fiz, agora só me segue, me aceita o que eu fiz. É isso que Jesus fala, aceita o que eu fiz. Aceita o meu sacrifício. Eu fui o sacrifício vivo, eu sou o Senhor dos senhores, eu desci do céu, destituí da minha própria glória, para andar como vocês, sentir o que vocês sentem, pensar como vocês, andar como vocês, e daí então, é só me aceitar. O evangelho é muito simples. E ele é muito misericordioso. Até o ponto que se você falar, mas eu tenho dúvida, ele fala, então olha aqui minhas mãos. Olha as minhas mãos, os meus pés, olha o meu corpo, tudo. Olha aqui na minha costela, onde eles me perfuraram. Isso daí é uma misericórdia que todos os dias eu penso, cara, eu pequei e mesmo assim Deus está me perdoando. Não, moço, é muito profundo. É igual eu falei, é o castigo, cara, que nos traz a paz e está tudo sobre ele. Então, se hoje em dia a gente está se alegrando aqui nesse momento, foi pelo motivo da cruz. Sim. Porque se não houvesse a cruz, se não houvesse a ressurreição, a gente não estaria tão alegre assim, irmãos. Sim, com certeza. E é uma alegria que, tipo, cara... Moço, eu não entendo. Às vezes, é sério, nós servimos ao Senhor, mas fala pra mim, tem como você entender o porquê disso? Por que Ele nos amou tanto? Por que Ele se entregou tanto? 1 Coríntios 3, do 12 em diante, vai falar sobre aquelas pedras preciosas que eu costumo falar. As madeiras, palha, feno. Diz assim, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno ou palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. O que o fogo revela? Se aquilo é resistente ou não, né? E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Aí, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Olha só.
Se a obra de alguém que queimar sofrerá ele danos, mas esse mesmo será salvo. A sua obra vai queimar, mas você ainda vai ser salvo. Não, bate demais com o que nós estamos falando. Por quê? Porque Jesus, ele nos perdoou, mesmo assim ainda nós pecamos. Mas mesmo assim vai ser salvo. Sim. E o que nós fazer de bom vai passar pelo fogo da mesma forma. E vai nos tornar, tipo, vai ser algo usado como, ó, você fez algo bom? Olha aí, ó, o que se tornou. Olha o brilho. Então, tipo assim, e o brilho é pra glória de Deus, né? Todavia, como que através do fogo, depois de ser salvo, todavia através do fogo, que vai passar. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aí você corre para Tessalonicenses. Em Tessalonicenses mostra que nós iremos ter um encontro com Deus. Então, eu olhando pelos olhos da fé, quando ali a 1 Tessalonicenses, eu acho 4, ou 1 Tessalonicenses, não me recordo aqui. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4. Diz que não queremos, irmãos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com a respeito ao que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, primeiro os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, vós, os vivos, ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederão os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ao ouvir a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois vós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, aqui. Quando nós nos encontrarmos, olhando para 1 Coríntios 3, nós iremos subir da forma que estamos, mas quando nos encontrarmos para entrar na cidade, o fogo de Cristo ali, quando nós encontrar com Cristo, vai queimar tudo aquilo que não pertencia a Deus, e aquilo que pertencia a Deus vai passar e ficar mais reluzente. Uma analogia que eu estou fazendo. Sim. E meu Deus do céu. Foi isso, Deus. Foi tudo foi através de um sacrifício, né? Tudo por conta da morte de Cristo, por conta desse sacrifício. Tudo, a glória que nós vamos receber graças à cruz. Gente, irmão, se você não entendeu, volta esse vídeo, deixa o like, volta esse vídeo de novo e observa tudo que nós estamos falando para você entender o que nós estamos falando, porque Deus vai abrir sua mente. Amém. Esse processo todo é tipo, porque em Romanos 8, eu acho que ele fala, que tem um processo, o processo de justificação, santificação, glorificação, tudo isso foi feito através da morte de Cristo. Foi um plano perfeito, né, de Deus. Oh, meu Deus do céu, esse cara leva... Para tirar barro para... Vocês vão falando, Deus vai abrindo a mente, é verdade. Romanos 8:1. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, como diz lá em Atos capítulo 4, do 18 em diante, e como diz em 1 Coríntios capítulo 3, do 12 ao 18... Está aqui dizendo, Romanos 8, 1, 11, o irmão falou, o irmão vai falando, Deus vai dando graça. Romanos 1, 8 diz,
todos aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação para eles. Amém. Sim. Somos livres da condenação. Gente, se vocês não pegou o mistério que Deus está movendo entre nós aqui, ó, vocês não vão pegar mais nada não, que tá muito fácil. Então, se você tá em casa, você sente o peso da condenação, da lei, porque ateu, do julgamento, o hinduísta, independente de onde você for, você sente que, cara, eu fiz coisas erradas, eu tenho aquele sentimento de culpa. Acabou. Acabou, por Cristo. Por Cristo. Porque ele tirou, né? Aquele sofrimento foi ele tirando essa culpa. E agora nós só temos que agradecer. Você sabe qual que é o erro, irmão? O erro é, cara, você está sendo usado por Deus. Em Romanos 8:37 vai dizer: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Aí ele continua dizendo assim: por meio daquele que nos amou. Isso que você disse, olha, você não sabe quando Deus está te usando para abrir a minha mente. Tudo que Jesus fez, nós somos mais que vencedores porque ele nos amou. Então, por que eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem as profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separará do amor de Deus. Aí a pessoa fala: eu pequei. Você pecou, caramba, pede perdão e segue o seu caminho. Aí vem o outro que quer pôr o dedo. Não aceite, porque Jesus é a pessoa que nos perdoou de todo o pecado. E a própria Escritura diz: aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação para eles, mas através do arrependimento de coração. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Mas embora se pecar, o apóstolo Pedro vai dizer assim: se alguém disser que não tem pecado, não está em Cristo. Mas, porém, se pecar, no capítulo 2, versículo 1 diz: Jesus, nosso advogado fiel, mediante Deus, intercede por nós. 1 João, né? 1 João, isso, 1 João capítulo 1, versículo 8. 1 João 2, meus filhinhos, creio-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Não, mas lá na frente, irmão, lá na frente, lá embaixo, acho que versículo 8, 10, 9, 10, que fala sobre aquele que não tem aquele que diz que não tem pecado. A revelação, Deus está revelando muita coisa para nós aqui hoje. Qual que é? 1 João? Versículo 6, irmão. Versículo 6. 1 João, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos, no versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificarmos de toda injustiça. Olha só, e nos purificarmos de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. Que Jesus falou que nós somos pecadores. Então, se nós disser que nós não temos pecado, seja cristão, seja não cristão, fazemos de Jesus mentiroso, porque todos nós pecaram. E todos nós pecamos. Todo o tempo. Sim. Todo tempo. Não existe tempo para nós não pecar. Todos pecamos. Aí no capítulo 2, versículo 21, ele vai dizer assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Se todavia alguém pecar, temos um advogado justo e fiel junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelo nosso pecado, e não somente pelo nosso, mas também pelos pecados de todo o mundo. Cordeiro que tira o pecado do mundo. Né? Qual foi a última aí que você falou? Somente pelos nossos pecados. Aqui, ó. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, quer dizer, pelos dos cristãos. Dos cristãos. Dos santos, né? Pelos santos. Não somente por conta de nós, mas por todos. Então, quer dizer, aí tem muito crente que fala assim, eu não peco. Como não, velho? Então você está mentindo e fazendo Jesus mentiroso. Porque todos pecamos. Aí falar o pecado do irmão é maior. Não, o seu pecado é igual, porque senão você não seria condenado. Porque pecados são iguais. Existe sim, por exemplo, nós que conhecemos, o nosso pecado atinge mais pessoas. Mas não faz diferente de um macumbeiro, de um assassino. Todo pecado leva à condição da morte eterna, para o inferno. A cruz de Jesus nos libertou da morte. Mesmo que nós morramos, meu Deus do céu. Cara, vivemos, né? Eu tô com vontade de pular. O negócio tá aqui, tá bombando. Mas é bom, essa é a alegria que nos Não sei se você está sentindo o que eu tô sentindo, mas o negócio aqui tá bombando, velho. Sim. O coração tá batendo forte. Eu lembrava quando nós chamamos de primeiro amor, né? Quando você se converte, Apocalipse. Né? Você sente aquela alegria de saber que tem alguém que te ama num ponto tão puro, um amor tão puro, né? Porque com Apocalipse pessoas... capítulo 2, versículo 4, irmão. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Porque o primeiro amor, ele, assim, para as pessoas, aquele sentimento quando você se apaixona com alguém, você faz tudo. Você tipo nossa, aquela pessoa num êxtase de amor. Sim. É o mesmo, só que 10 vezes mais, porque você reconhece que ele ama você, e mesmo você pensando, cara, eu sou terrível, ele ainda assim te ama. E eu acho que não tem comparação na nossa vida. Infelizmente, nem os nossos pais, nem as nossas esposas pode nos amar da forma que ele nos amou. É tão perfeito. E por isso que nós falamos, se ele é o Criador e ele nos ama assim, né? Quão bom ele é. Né? Quão bom ele é. Mas é isso, irmãos. Eu acho que senão nós... Glória a Deus. Mas já deu muito tempo aí. Foi ótimo. Eu acho que é um dos temas que eu gosto mais de falar, porque é o central, né? Nós carregamos a cruz em todo lugar que nós entramos, né? Então vamos dar uma parte final para isso, então? Já tá no fim, né? Sim. Gente, a reflexão para você é João capítulo 1, versículo 6 em diante. Vai dizer sobre os nossos pecados. No capítulo 2 de João, 1 João, vai dizer sobre a reconciliação através de Jesus, que ele é aquele que intercede por nós. Não se sinta a última coisa do mundo, que você não mereça a Jesus. Jesus fez tudo por você, por mim. Não só foi por nós cristãos, mas é por você, católico, religioso, não religioso, ateu, foi por todos. Agora cabe a você aceitar o sacrifício dele. Cabe a você. E nós estamos aqui para poder mostrar esse caminho. Embora nós todos muito jovens, né, em Cristo, nós ainda temos algo para poder falar, enquanto Jesus não levou nenhum de nós aqui ainda. Né? Porque vai chegar o momento que Jesus vai levar alguém de nós aqui, ou levar todo mundo ao mesmo tempo, ou você até mesmo, se você estiver ouvindo, é tempo de se reconciliar com Jesus. Aceita Jesus na sua casa. Juntamente com esse vídeo, aceita Jesus, vem para Jesus, que Jesus vai mudar toda a sua história, todas.
Amém? Sim. E o dia que você batizar, você vai sentir... Se cumpra as escrituras. Sentir aquela lógica da cruz na descida e na subida. Porque você vai ver, cara, eu tô morrendo com ele e eu tô ressuscitando com ele. É um símbolo do que vai acontecer. O que tá acontecendo, aquele processo que nós passamos. Se Jesus vir antes, muito triste. Se Jesus vir para você ou vier para o mundo inteiro, né? Você vai sentir o peso da cruz do pecado. Sim. Mas aí... Só pra finalizar também, né? Sim. É muito alegre, é muita alegria saber que existe um amor incondicional que não serve só a nós cristãos, mas ao mundo. Todo aquele que aceitar esse amor, essa pessoa vai passar a ter uma cruz mais leve, vamos dizer assim. Sim. Então, isso me alegra. Isso me alegra porque a gente não está aqui em vão. Porque uma pessoa se reconhecer e passar a querer essa cruz, carregar a cruz que Cristo tem para ela, já é gratificante. É o melhor que a gente pode esperar como cristão, né? É poder mostrar a cruz de Cristo para o próximo. Então, esse amor incondicional está à disposição de todos. Basta a gente querer ele. Sim, Cordeiro do mundo, né? Mas tá aí, galera. Foi um episódio muito bom. Um tema ótimo. E que se você viu, gostou, passe para outra pessoa, que ela pode também ver, falar, ouvir sobre a cruz de Cristo. Uma coisa importante é dizer para vocês, nós não vivemos disso aqui. O que nós estamos fazendo é passando o evangelho para frente, né? Então, quando você manda para outra pessoa, você vai aumentar a quantidade de pessoas que vão ouvir essa mensagem. Sim. Se foi bom para você, né, vai ser bom para o outro também. E investe nas passagens que nós leu. É muito boa. Vai lá, lê também. Eu acho que eu vou até rever várias do que nós vimos, porque... Eu também. Porque é muita passagem, irmão. Sobre esse assunto é muita passagem. Às vezes a gente acha um pouco complexo em buscar, mas existem vários dicionários que podem te ajudar. Esse aqui é um exemplo só de vários outros que a gente pode estar lendo. Wycliffe. E... É um dicionário muito bom, viu? Eu aconselho, eu estudo bastante nesse dicionário, eu tenho em casa. E é muito bom mesmo. Acrescenta o nosso conhecimento. Amém. Obrigado aí, galera, pela sua audiência. Paz do Senhor para vocês. Fique com Deus. Paz de Cristo. E até o próximo. Até o próximo episódio. Pode Pensar podcast. Fala aí. Continue. Não. Ficou com vergonha. Então, gente, Pai do Senhor, fique com Deus. E continue pensando. E continue pensando.